Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Eu quero pedir desculpas aos meus amados por alguns dias que fiquei sem mandar o vídeo, porque tive algumas dificuldades, alguns problemas técnicos aqui que já foram resolvidos. Então agora recomeçamos sem falhas, sem problemas, sem dificuldade alguma e sob as bênçãos de Deus. Eu queria compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, este santo livro, que é a nossa regra de conduta e fé, os ensinos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. A palavra de Deus é uma luz, um orientador, um ensinador das doutrinas, dos ensinos divinos, né? Eu compartilho com você. E há coisas tão importantes, aliás, tudo que tem na Bíblia Sagrada é importante, nada é menos importante. Toda a Bíblia, todos os seus ensinamentos, todas as suas doutrinas, todas as suas diretrizes são importantíssimas para a vida de cada um de nós. Muitas vezes os ensinos bíblicos são difíceis para aceitarmos, para entrar no nosso coração, na nossa realidade. Muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar aquilo que nos é recomendado, nos é orientado na palavra de Deus. Mas eu queria compartilhar com você, aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Alguns versículos apenas. Mas preste atenção nessa palavra, os conselhos e orientações que recebemos através desses versículos. Que diz assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, enquanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Conselhos importantes da palavra de Deus, né? Vamos refletir um pouquinho sobre a realidade dessas palavras. Primeiro, a ninguém torneis, que não devolva a ninguém mal por mal. Alguém te fez mal, alguém me prejudicou, me fez mal, eu vou devolver esse mal da mesma forma, na mesma proporção, ou até mais ainda. Não. A ninguém torneis mal por mal. É difícil, porque quando alguém nos fere, nos prejudica, quando alguém nos calunia, levanta uma infâmia, quando alguém nos dá um prejuízo, é desonesto conosco, né? Não podemos devolver na mesma proporção, na mesma medida, da mesma forma. Por quê? Porque nós somos servos de Deus. Nós somos pessoas convertidas em Cristo Jesus. Então não podemos tornar mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, né? Importantíssimo observar isso. Procurar as coisas honestas, porque hoje a desonestidade campeia. Está aí a cada esquina, a cada passo que nós damos, há propostas e possibilidades de ações desonestas. Mas nós somos crentes em Jesus Cristo. Somos pessoas convertidas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Interessante, não vos vingueis a vós mesmos. Nós não podemos exercer vingança contra quem quer que seja e por qualquer que seja o motivo. Nós não podemos levantar vingança
mas dai lugar à ira. Aqui não está dizendo para dar lugar à raiva, porque há uma diferença entre raiva e ira. O Deus se ira contra o pecado, Deus se ira contra muita coisa, e nós devemos ter uma ira santa contra as coisas erradas, contra as coisas que desagradam a Deus. Podemos ter ira no nosso coração, mas não se põe o sol sobre a vossa ira, diz a Bíblia. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então nós temos um Deus que cuida de toda a situação. Nós precisamos entender isso, que a vingança, a justiça pertence ao Senhor, é um atributo dele, é uma coisa que compete a ele. Não somos nós que podemos fazer justiça com as nossas mãos, com a nossa vontade, com as nossas decisões. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ira contra o errado, ira contra o pecado, mas uma ira divina, uma ira santa. Não raiva, não rancor. Raiva, rancor é do diabo. A ira, nós podemos ter ira como Deus se ira contra o pecado, contra a maldade humana. Lembrando que aqui o Senhor diz, minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Então nós não podemos querer tomar o lugar, o atributo de Deus que pertence, a vingança pertence a Ele. Ele vê todas as coisas, Ele vê a situação que nós estamos passando e Ele sabe como Ele tem que agir. Portanto, olha que coisa difícil, porque é difícil mesmo. Portanto, se o teu inimigo, que nós não fazemos inimigos, mas muitas vezes inimigos pessoas se tornam inimigas nossas pela nossa fé, pela nossa conduta, pelo nosso comportamento, se tornam inimigas, nos perseguem às vezes pelo nosso comportamento, nos perseguem, são inimigas porque não compartilhamos do seu modo de vida, das suas atitudes, do seu palavreado, das coisas que fazem. Então se tornam nossos inimigos, né? Mas olha o que diz a Bíblia. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, nós temos que agir dessa forma. É a palavra de Deus que nos recomenda, que nos orienta. É a palavra do Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aqui no versículo 21, conclui dizendo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mal não pode nos vencer, nós não podemos ser dominados pela maldade, nós podemos agir como a palavra de Deus nos ensina, se nós tivermos Cristo no nosso coração, se nós tivermos vida espiritual, se Jesus estiver agindo em nossa vida, se o Espírito Santo realmente nos convenceu e nos convence a todo instante do pecado, da justiça e do juízo, então nós poderemos agir dessa forma. Nós poderemos ter esse comportamento, essa atitude diante de Deus e diante dos homens. Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você nessa oportunidade. Esse é o conselho que a Bíblia nos traz no dia de hoje, né? Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa é a atitude e o comportamento de um verdadeiro servo de Deus e uma verdadeira serva de Deus que ama Jesus, que tem Jesus no seu coração. Somos filhos de Deus. A Bíblia nos ensina a nos comportarmos. A Bíblia nos ensina como devem ser as nossas reações, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Esse é o conselho que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, antes de orar, porque eu não sei como foi seu dia, como está sendo as últimas horas que você tem passado, não sei quais as lutas que você está enfrentando, mas Deus é poderoso para resolver qualquer situação. Então, esteja você passando o que for, creia.
Jesus tem poder para solucionar qualquer situação. E coloque a sua vida, se o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, como é da minha, das nossas vidas, nós temos que ter essas reações e esses comportamentos, porque são as ações que Jesus realizou quando estava nesse mundo, nos demonstrando como deveria ser, viu? Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, para que você seja alcançado e abençoado. Não sei se há alguém enfermo na sua família, se você está passando por alguma situação de dificuldade, por alguma luta, por algum desafio, mas o importante é que Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação, por mais difícil que seja. Lembre-se, não há impossível diante de Deus. Uma ordem emitida pelo Senhor nosso Deus, do trono da graça, muda qualquer situação na face dessa terra. Não há dificuldade para Ele agir, não há nenhum impossível, não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Por isso, essa situação que você está vivendo, você entregue agora a Jesus, apresente agora a Deus nesse momento de oração. Em nome do Senhor Jesus, se você puder, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Se você não puder, estiver dirigindo ou na sua condução, ligue seu coração a Deus e receba a bênção do Senhor sobre a sua vida, a vida do seu lar e da sua família. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus Cristo, em favor de cada irmão, de cada irmã, cada parente, cada familiar, amigo, conhecido, cada pessoa, aquele que por acaso acessou esse vídeo, Senhor, através desse canal no YouTube, e que essa palavra esteja chegando ao seu coração. Senhor, talvez alguém esteja passando por uma tribulação, por um momento difícil. Em nome de Jesus, estende as tuas mãos de misericórdia e bondade e alcance essa vida com o poder do teu Espírito. Se houver alguém enfermo, sob tratamento médico, à beira de fazer uma cirurgia, Senhor, cuida dessa situação, restaura a saúde, dirige o tratamento que ela está fazendo, abençoando pelo teu poder. Senhor, se alguém estiver fraco na sua fé, desalentado, Senhor, levanta o oprimido, o abatido, mas dá força do teu Espírito a todos, alcançando os lares, as famílias aqui representadas, porque eu oro crendo em Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito e para a Tua honra e glória. Amém, Jesus, amém. Creia, Jesus disse assim, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Em nome de Jesus, creia. Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Ele disse que veio dar liberdade aos cativos. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Por isso, segure a bênção, receba e segure a bênção de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo o Senhor, até a próxima.